Olá, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar, neste vídeo, nós vamos iniciar a parte 2 do resumo de língua portuguesa, a partir da página 19. Então vamos lá. Agora, leia um trecho da história de outra Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Então eu vou pedir para que vocês leiam o texto com calma, é um texto curto, não tem desculpa. E aí nós vamos para as atividades relacionadas a ele, que são as atividades da página 20. 2. Quais são os personagens presentes nesse trecho inicial da história? Chapeuzinho e a sua avó, com o lobo mau fingindo ser a avó. Onde vocês imaginam que eles estejam? Na casa da avó. 4. Esse trecho inicial lembra um diálogo da história tradicional da Chapeuzinho Vermelho. Relembre esse diálogo com os colegas e o professor e escreva o mesmo trecho na versão original. Então, nós temos aqui ao lado o trecho do escritor Mário Prata e aqui o diálogo da versão original. E aqui, como cada um vai escrever o seu, não vou corrigir também. É vocês que vão fazer e eu vou ler a de cada um. 5. O trecho lido começa e termina com um pedido da avó. E que pedido é esse? A avó pede para Netinha ficar sentada mais perto dela. B. Por que será que a avó insiste nesse pedido? É outra questão pessoal que cada um vai ter a sua e eu vou ler com muita atenção a de todo mundo. 6. Leia o trecho a seguir e comente a diferença desse final com o da história tradicional. E esta boca imensa? A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinha, você veio aqui hoje para me criticar? Bom, pessoal, vocês conversem aí em casa com o papai, com a mamãe. Já, mais uma vez eu falo, apareçam nas lives que a gente pode conversar sobre tudo. Aqui é mais uma questão pessoal também. Cada um vai ter uma interpretação sobre o final e as diferenças das histórias. Pessoal, passando, página 21 e 22 são palavras com S, Z e X. Releia este trecho e observe as palavras em destaque. Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leve a mal. Não me leve a mal não, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó. Agora, observe as letras em destaque nessas palavras. Nariz, esquisito. Nessas palavras, os sons representados pela letra Z e S destacadas são iguais ou diferentes? Iguais, né? Ó, nariz, esquisito. 2. Leia agora outra palavra e observe a letra em destaque. Exemplo, olha a letra em destaque, o X. Nessa palavra, o som representado pela letra X é igual ou diferente dos sons representados pela letra Z em nariz e S em esquisito? Igual, né? Então, vocês podem perceber, ó, nariz, esquisito e exemplo são palavras escritas com 3 letras diferentes que têm o mesmo som. Um mesmo som pode ser representado pelas letras S, Z e X. Nariz, esquisito, exemplo. Para isso, vocês fizeram as atividades da página 22. Leia essas palavras: azar, azeitona, azaleia. Nas palavras do quadro, pinte as letras que representem o mesmo som representado pela Z nas palavras acima. Então, eu fiz róseo, Venezuela, exagero, artesão, surpresa e êxodo. 4. Complete as palavras a seguir com as letras Z, S ou X. E depois vocês vão copiar as palavras no quadro conforme o indicado. Então, todas as palavras com Z vocês vão copiar nessa tabela, as palavras com S nessa tabela e as palavras com X nessa tabela. E dando sequência nas páginas 23 e 24, vocês têm que fazer um conto. Então, vocês vão lá, vamos juntos. Você leu o começo e o final da história Chapeuzinho Vermelho de Raiva, escrita por Mário Prata. Nessa história, o escritor reinventou o diálogo da Chapeuzinho com a avó, lobo da história tradicional. Você leu a pergunta e a resposta a respeito dos olhos e do nariz da avó. Recrie agora as perguntas e respostas a respeito das orelhas e da boca da avó. O que Chapeuzinho teria perguntado? O que a avó poderia ter respondido?
Então, vocês vão, preparação. Antes de começar a escrever o diálogo, anote 2 diferenças que você considera mais importantes entre a história tradicional e a recontada por Mário Prata. Então, pessoal, vocês têm que ver a diferença da história tradicional da Chapeuzinho que a gente conhece e comparar com a história que a gente acabou de ler, que é a do Chapeuzinho Vermelho de Raiva, e anotar as 2 diferenças aqui. Produção. Faça a primeira versão do seu texto. Pergunta e resposta sobre as orelhas. Então, vocês vão fazer nesse espaço aqui. Na página 24 vem a pergunta sobre a boca, a pergunta e a resposta sobre a boca, que é pessoal de cada um. Depois a avaliação que vocês vão fazer seguindo todas essas ordens. E 4 e 5, ilustre o seu texto. A 6 e a 7... vocês já sabem que não podemos fazer juntos, porque não estamos em sala de aula. Mas é muito importante que vocês façam a atividade, guardem a folha anexa numa pastinha, para quando a diretoria pedir o livro e as atividades do volume 3, vocês tragam para nós. Pulando aqui a página 25, que é só uma leitura do que a gente já aprendeu, vamos para a página 26, 27, que é jeitos diferentes de informar. Então vamos lá. Troca de ideias. 1. Participe da enquete a seguir. Você tem animal de estimação? Sim ou não? Eu coloquei não aqui porque eu não tenho. E aí seria aquela hora gostosa que nós conversaríamos juntos, né? Mas vocês podem fazer essa parte aí com o papai e com a mamãe ou refletir sozinhos, não tem problema. E aí nós vamos para a página 27 conhecer um pouco aqui sobre o que é gráfico. 1. Leia um gráfico divulgado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. População total de cães e gatos na Ilha do Mel. Então, nós temos várias informações aqui, ó. Machos, fêmeas, cães e gatos. Temos todas essas informações para ler o gráfico. 2. Para que servem os gráficos? Apresentar informações e dados numéricos de forma visual. 3. O que a indicação de 0 a 120 à esquerda do gráfico informa a quantidade de 20 animais em sequências, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. 4. Leia novamente a legenda do gráfico, cães e gatos, e aqui estão os dados. E vocês acham que essa legenda auxilia na leitura das informações? Eu acho que sim, porque eu consigo identificar que verde são cães e laranja são gatos. Se tivesse os 2 da mesma cor, eu teria que ler, né? Eu teria que ter outro tipo de informação. Então, as legendas ajudam bastante. Página 28. Quanto ao título do gráfico, faça o que se pede. Copie o título. População total de cães e gatos na Ilha do Mel. O título do gráfico ajuda a entender as informações? Explique sua resposta. Sim, não vou explicar porque eu quero ler a explicação de cada um. 6. Há mais gatos ou cães na ilha? Como você chegou a essa conclusão? A gente chegou à conclusão de que há mais cães. Por quê? Porque está bem visível lá no gráfico, né? Opa! Ó, 110 cães, 56 e 56 gatos. Então, a gente já vê aqui pela quantidade de machos que os cães estão em maior número. 7. Sobre a finalidade dos gráficos, assinale as alternativas verdadeiras. Transmite informações, baseia-se em dados concretos, fazem uma crítica? Não. Expressa uma opinião? Não. Os dados, eles transmitem informações e baseiam-se em dados concretos. Então, não tem opinião no gráfico, é realmente o que é. E o gráfico geralmente é composto de título, que esclarece o assunto sobre o qual são apresentados os dados, corpo, que são os dados do gráfico, legenda, que apresenta os elementos cores, símbolos usados para identificar e diferenciar as informações. Dando continuidade, nós temos aqui na página 29, reportagem e gráfico. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer do trecho de uma reportagem. Então, eu vou pedir para que vocês leiam com atenção tudo isso aqui da página 29 e já respondam. Qual é o assunto dessa reportagem? Abandono de animais de estimação. 10. Essa reportagem tem título e subtítulo. Identifique-os. O abandono e a realidade dos animais que vivem na rua é o título. O subtítulo, motivos que contribuem para o abandono.
11. A reportagem começa com um pequeno relato do convívio do ser humano com animais de estimação. Resuma essas informações históricas. As pessoas têm animais... Então, aqui, cada um vai dar a sua resumida da maneira que quiser. Por isso que tem muitos exercícios que não tem uma correção única, que eu não corrijo junto com vocês no dia seguinte por causa disso, porque eu quero ler a de cada um. Se eu falar a minha opinião, corre o risco de vocês copiarem a minha opinião e não é isso que eu quero. Eu quero que cada um resuma o que está pedindo na 11 com as suas palavras. 12. A reportagem revela 4 problemas que podem surgir quando se adquire um animal de estimação. Que problemas são esses? 1. Ficam maiores do que o esperado. 2. Precisam sempre de cuidados. E 3. Geram muitas despesas. 4. O comportamento do animal é diferente do esperado. 13. Esses problemas geram consequências. Qual é a principal dela? As pessoas acabam abandonando seus próprios animais nas ruas. 14. É outra questão pessoal que não tem correção. Não tem correção porque não existe certo ou errado quando se trata de opinião, a não ser que você escreva algo que não esteja nada relacionado ao texto que acabamos de ler. Em sua opinião, animais abandonados nas ruas são um problema para a cidade? Discuta isso com os colegas e com o professor e anote suas conclusões. Então, a não ser que alguém escreva algo que não esteja nada relacionado ao que a gente acabou de estudar, não existe certo ou errado. A gente pode não concordar com a opinião do colega, mas não significa que ele esteja errado. Página 31. 15. Leia novamente o gráfico que acompanha essa reportagem e faça o que se pede. Então, o gráfico está aqui e nós vamos responder. O gráfico é resultado de uma pesquisa. O que foi perguntado nessa pesquisa? Você acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono? B. O resultado da pesquisa é de 26,2% disseram que não e 73,8% disseram sim. Ainda que você não tenha estudado porcentagem, ao olhar essas informações do gráfico e a legenda, é possível afirmar que a maioria das pessoas acredita que o comércio de animais causa abandono dos bichos de estimação. 16. Releia o parágrafo ao lado do gráfico na página 29. O parágrafo ao lado do gráfico é esse aqui, ó. Vou até colocar questão 16. Depois que você releu o parágrafo, você vai responder: por que as pessoas abandonam os animais de acordo com esse texto? Porque quando elas compram os animais de estimação, elas estão encantadas com os bichos, mas o abandonam quando começam a surgir problemas. E esse parágrafo descreve as informações do gráfico, complementa ou contradiz? Ele complementa as informações do gráfico. Página 32. Mudamos de assunto, pronomes pessoais. Então, nós temos aí pronomes pessoais e atividades para fixar o conteúdo nas páginas 32 e 33. 33 e 34. E antes de começar a correção, eu vou ler aqui esse quadro aqui na página 33. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso e podem estar no singular ou no plural. Primeira pessoa, que é quem está falando, singular, eu. Segunda pessoa com quem se fala, tu. E no plural, vós. Terceira pessoa de quem se fala, ele e ela, no plural, eles e elas. Agora vamos para as correções das atividades. Releia essa frase do texto. Muitas vezes eles crescem mais do que o previsto, necessitam sempre de cuidados e geram gastos. A palavra eles aqui se refere a animais, bichos, adultos e criança. Animais, não é mesmo? A palavra eles substitui um nome, no caso um substantivo, e é classificada como pronome. Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. 2. Leia esta outra frase. Antes o animal auxiliava na caça. Que pronome poderia substituir o animal? Ele, né?
E aí vamos reescrever a frase. Antes, ele auxiliava na caça. 3. Observe a cena e complete a fala do menino com pronomes pessoais. Então, nós estamos os dois brincando e eu completei com: nós brincamos com o Rex e o Totó. Eles são muito espertos. Então, nós usamos dois pronomes pessoais: nós e eles. Agora, leia essa tirinha. Falta energia em todo o bairro e teu vizinho vem perguntar: faltou luz aí? Faltou luz aí também? Não, desliguei para tu não ficar com inveja. O personagem, o guri de Uruguaiana, reproduz um diálogo nos quadrinhos. 2 e 3. Quem participa? O guri e o vizinho. No último quadrinho, qual é o pronome usado para o guri se referir ao vizinho? O pronome tu, ó. Não, desliguei para tu não ficar com inveja. Aqui a gente já leu. Página 34 com mais atividades. Substitua as palavras destacadas pelos pronomes pessoais adequados. Eu e Paulo andamos a pé pela cidade. Nós. Ana e Luiz estão preocupados com a maré cheia. Eles. Zuleika não gosta de sair à noite. Ela. Eu e minha família adotamos um vira-lata muito brincalhão. Nós. Carla e Irene levam seus bichos de estimação ao veterinário todo mês. Elas. 6. Circule os pronomes pessoais das frases. Eu trabalho como veterinário. Tu brincas em qual praça? Nós brincamos e corremos à tarde. Elas buscam os filhotes para passear. Ontem nós resolvemos dar banho no Rex. Eles participam da pesquisa enquanto nós ficamos na sala de aula. Eu dou banho no meu cachorro toda semana, pois ele gosta de brincar na lama. Então, nós já circulamos. Eu, tu, nós, elas, nós, eles, nós, eu, ele. Ufa! Terminamos aqui as atividades sobre pronomes pessoais. Agora, terceiro ano, nós vamos para outro conteúdo. Variação linguística, página 35. Página 35. Você já reparou que entre os pronomes estudados não é muito comum o uso de tu e vós? Em geral, no lugar desses pronomes de segunda pessoa, ou seja, que se referem às pessoas com quem falamos, usamos você e vocês. Tu é usado em alguns estados brasileiros, como Rio Grande do Sul. O guri de Uruguaiana mostra esse uso regional em Santa Catarina. Já vós é empregado em textos religiosos ou muitos formais. Compare uma mesma frase com a mudança dos pronomes. Tu falas muito, você fala muito. Vós falai muito, vocês falam muito. 7. Leia os versos iniciais de um poema de Cecília Meirelles. Tu tens um medo, acabar. Sublinhe o pronome pessoal no poema. Tu. Com a ajuda do professor e dos colegas, reescreva os versos, substituindo o pronome tu por você. Você tem um medo, acabar. Então, assim, não mudou muito, né? No caso do a gente, por exemplo, né? Tu tens um medo. A gente apenas colocou você tem um medo, porque você tens um medo não ia ficar legal. Aqui na página 36, nós temos na 36, 37 e 38, nós temos atividades do conteúdo presente, do indicativo, conjugação verbal. Então, vamos lá. Leia o título de uma notícia. Fotógrafa promove campanha de incentivo à adoção de animais. Qual é a palavra que indica a ação realizada pela fotógrafa? É a palavra promove. E essa forma verbal está no passado, já aconteceu, no presente está acontecendo agora, o futuro vai acontecer, está acontecendo, né? Promove. C. Reescreva esse título, acrescentando e sua equipe após o substantivo fotógrafa e fazendo as alterações necessárias. Então, eu escrevi aqui, fotógrafa e sua equipe promovem campanha de incentivo à adoção de animais. Então, eu precisei mudar, a palavra promove, ela virou promove, né? Porque eu não posso, isso é conjugação verbal, né? Então, vamos lá. D. Reescreva essa frase como se fosse uma fala sua. Comece assim: eu e a fotógrafa vamos escrever juntos. Eu
e a fotógrafa. Olha a diferença agora. Promovemos. Promovemos campanha de incentivo à adoção de animais. E nas reescritas houve alteração nas formas verbais? Houve sim, olha a diferença. Promovem, promovemos. E o texto, ó, promove. Então, quando eu mudei, olha como mudou. Promovem, promovemos. Então, é sim. Os verbos são palavras variáveis, pois mudam as terminações de acordo com as pessoas que praticam a ação. Fotógrafa promove, fotógrafa e sua equipe promovem. Eu e a fotógrafa promovemos. Então, ó, ele promove, nós promovemos. Terceira pessoa do singular no presente, primeira pessoa do plural no presente. E aí foi pedido exercícios para fazermos, né? Da página 37 e 38. Então, vamos lá. Complete as frases usando o verbo brincar no presente. Então, eu brinco com a bola, tu brincas com a bola, ele brinca com a bola, nós brincamos com a bola, eles brincam com a bola. Complete as frases usando o verbo ler no presente. Então, vocês vão fazer tudo que está se pedindo com o verbo ler, viajar. E aqui na 13, vocês têm que juntar as frases, formando uma nova e iniciando com um pronome pessoal. Então, lá. Então, o exemplo, eu viajo muito com a minha família, ele viaja muito com a minha família. Nós viajamos muito com a minha família. Sua filha dá comida para os animais, sua mãe. Vocês dão comida para os animais. Eles estão furiosos. Nós gostamos de gato. Eles amam seus animais de estimação e nós queremos um bichinho de estimação. Essas foram as correções das atividades sobre presente do indicativo, conjugação verbal. E agora tem o conteúdo com a letra O, palavras terminadas com O. Leia o parágrafo inicial de uma história popular. Observe que há palavras faltando. Bom, pessoal, eu nem vou fazer essa parte, que é tudo com vocês, hein? Passo aqui para página 40. Quando uma palavra terminada em O, em sílaba átona, que é uma sílaba fraca, é comum pronunciar esse O como se fosse um U. A consequência disso é que pode gerar dúvidas quanto à escrita correta das palavras. Tribo, a letra O em sílaba átona no final da palavra. É uma sílaba fraca, né? Ó, tribo. Quando a gente fala, dá a impressão de que é com U, mas nós sabemos que é com O. Qual é o nome desses animais? Urubu, pato. Complete com O ou U. Ouro, O. Tatu, U. Chuchu, U. Touro, O. Peru, U. Zebo, U. Mato, O. Amigo, O. Fraco, O. Agora, separe essas palavras em dois grupos. Palavras terminadas em O e palavras terminadas em U. Também não vou fazer essa correção porque vocês sabem. Qual é a sílaba tônica do primeiro grupo, pessoal? A penúltima, né? Ó, ouro, fraco, touro, amigo, mato. E qual que é a sílaba tônica do segundo grupo? A última, zebu, chuchu, peru, tatu. Eu espero que vocês tenham entendido as palavras terminadas em O, no qual eu não fiz a página 39 junto com vocês, porque é muito fácil, e a página 40 eu dei só uma ajudinha. Na página 41, pessoal, eu vou explicar para vocês o que é para ser feito numa folha à parte, escrevam o nome de vocês. O que vocês vão fazer? Em sala de aula, nós faríamos, né, com a nossa turma, mas o que vocês vão fazer? Participe de uma enquete com sua turma, depois colete os dados e apresente o resultado na forma de um gráfico. Vocês vão responder a enquete. Qual é o seu animal de estimação favorito? Tem cachorro, gato, outros não tenham. Considerando sua resposta e a dos colegas, preencha a tabela.
Pessoal, essa parte vocês vão perguntar para os familiares de vocês, por WhatsApp, por Facebook, pelo canal que vocês quiserem. Não precisa ser pessoalmente. Então, vocês vão perguntar para o maior número de pessoas que vocês conseguirem todas essas informações aqui. Depois vocês vão juntos elaborar um texto de acordo com Vocês entrevistaram 10 pessoas, dessas 10 pessoas, quem é que gosta de animal, quem é que não gosta, quem é que prefere gato, quem é que prefere cachorro e assim por diante. Então, ó, vocês vão fazer um texto reunindo em um parágrafo as informações obtidas na enquete. Então, vocês vão dizer assim: eu, aluno do 3º ano do Colégio Luzia Vila, perguntei aos meus familiares sobre animais de estimação. Dos tantos familiares perguntados, 10 preferem cachorro, 5 preferem gatos e os outros 5 não gostam de animais de estimação. É isso que vocês têm que fazer. Na página 42, vocês vão construir um gráfico e depois avaliar este gráfico feito aqui, combinado? Boa! Passamos à frente. O Agora Eu Sei vocês vão ler com calma e vamos para próximas atividades. Página 44 e 45 sobre sinopse. Então vamos lá. Aqui na troca de ideias, como é essa obra? Então, você quer ter informações sobre uma história antes de lê-la ou de um filme antes de assisti-lo? Eu vou dar aqui, pessoal, a minha opinião. Eu gosto muito, sempre que eu vou assistir um filme, eu consulto sites especializados, mas também gosto de ouvir a opinião de quem já assistiu, de pessoas que são minhas amigas, que eu tenho confiança. De livro também, eu pergunto se a pessoa gostou. Eu sigo muitos youtubers que falam sobre livro, né? Para saber se eles gostaram, para conhecer um pouco da história, tudo isso. 2. Você conversa com familiares e amigos sobre histórias lidas ou assistidas? Já tentou convencer alguém a ler um livro ou assistir a um filme? Se sim, diga o que fez para convencer essa pessoa de que a obra, livro ou filme valia a pena. Sim, como eu já disse para vocês, eu converso bastante com meus familiares e amigos sobre filmes, livros, novelas, séries. A gente troca bastante ideia e a parte de convencer, né, de falar para alguém, vai lá, assiste esse filme, é muito legal, acontece sempre. 3. Quando você vai a uma biblioteca ou uma livraria, o que você faz para decidir se empresta ou compra um determinado livro? Bom, eu gosto de ler a sinopse, que é o que fica aqui, ó, atrás. Eu vou pegar o livro do BBS para vocês. Gosto de ler atrás, folheio o livro. Como eu já disse para vocês, eu pergunto às vezes para o vendedor como esse livro está saindo e assim por diante. Bom, terminamos o troca de ideias por aqui. Vamos para a página 45, que é um texto, é uma sinopse. E aqui na Histórias de Índio vai contar alguma coisa sobre o livro. E aí temos atividades das páginas 46, 47 e é isso. Então, essas atividades aqui são relacionadas a este texto, Histórias de Índio, que nós vamos corrigir agora. Então, vamos lá. 2. Este texto faz a descrição e apresentação de um filme ou de um livro. Releia a referência do texto. A referência está aqui, ó. Então, a referência é site da editora Companhia das Letras. E qual é a finalidade desse texto? Informar sobre o conteúdo do livro a fim de divulgá-lo para os leitores. 4. O texto é dividido em partes. Relacione cada parte com a descrição correspondente. Identificação da obra. Apresenta o título do livro, sua autoria e um panorama geral do que o livro contém. B. A apresentação. Resume o conteúdo do livro. E C, ficha técnica, informa a respeito da produção do livro, que é essa parte aqui, ó, que é quantas páginas tem, o tamanho, o peso, tudo isso. 5. Complete o quadro com os dados da obra que está sendo divulgada. Título, Histórias de Índio. Autor, Daniel Munduruku. Ilustrador, Laura Beatriz. Editora, Companhia das Letrinhas. 6. Caso você deseje comprar ou emprestar esse livro de uma biblioteca ou uma livraria, que informação você daria ao bibliotecário ou ao vendedor? Bom, eu diria o nome do livro e o autor. Basta isso tanto para o bibliotecário quanto para o vendedor conseguir encontrar o livro. Página 47.
Este é um livro apenas de histórias literárias? Explique sua resposta. Não, né? É um livro que tem contos e crônicas sobre as diversas informações sobre a cultura indígena. 8. O texto fala de cultura Munduruku e a aldeia Munduruku. O que você imagina que seja Munduruku? Bom, pelo contexto do texto, a gente sabe que é sobre índio, né? Sobre a filosofia e a cultura desse povo. 9. Na apresentação do texto lido, há informações sobre um conto. Quem é o personagem principal dessa história? O que se fala sobre ele? É o garoto Caxi indígena que pertence à aldeia Munduruku. É um personagem escolhido para ser o pajé da tribo. B. Que aspecto positivo dessa história é ressaltado? A cultura indígena, mas narrada por um próprio indígena. Esse é o diferencial dessas histórias. Por que os aspectos destacados do conto foram positivos? Porque nos desperta a curiosidade para ler o livro. O texto lido é uma sinopse, ou seja, um texto geralmente curto que apresenta o resumo de uma obra, além de outras informações sobre sua produção. E 10 é pessoal. Você sentiu vontade de ler Histórias de Índios do escritor Daniel Munduruku? Por quê? Exponha sua opinião para os colegas e o professor e ouça a opinião deles. Bom, pessoal, eu já li esse livro, é maravilhoso. E eu queria poder ir até uma livraria comprar para ler para vocês, mas infelizmente esse livro está esgotado, eu andei procurando. Página 48, contação de história. Lá no material de apoio há o conto Amiga Folhagem, que faz parte do livro Contos Populares do Brasil. Você vai contar essa história para colegas e familiares. Só um minutinho que eu vou pegar essa história para eu explicar o que vocês têm que fazer. Olá, pessoal, tá aqui. Amiga Folhagem. Então, o que vocês têm que fazer? Pedir para o papai e para a mamãe filmarem você lendo essa história. Mas antes de filmar vocês, tem uma preparação aqui, ó. Reúna-se com um colega. Não. Infelizmente, essa parte não dá. Cada um de vocês, então vocês vão fazer primeiramente uma leitura silenciosa do texto. Por quê? Porque vocês vão conhecendo as palavras. Não é para pegar o texto de uma vez e ler, porque pode haver erros. Compartilhe a leitura com um colega, lê para alguém antes de pedir para filmar, para ir treinando. Aí eu quero saber se vocês gostaram ou não da história, tal. Produção, escolha um amigo ou familiar para contar a história e anote o nome do seu ouvinte. Então vocês podem ler para o irmão, para a mamãe, para o papai, perguntar se eles gostaram. E aí é a hora que vocês vão pedir para a mamãe e para o papai filmarem. Depois que filmarem vocês vão fazer a avaliação. Você se lembrou dos principais fatos da história, usou o tom de voz e gestos adequado aos fatos narrados e se o seu ouvinte entendeu a história. Vocês também podem, pessoal, aparecer nas lives e ler para mim e eu posso avaliar isso para vocês. Bom, essa foi a página 48. Aqui na página 49, nós temos a última atividade. Que você sabia que algumas palavras do português têm origem na língua dos indígenas? Nesta página estão algumas palavras de origem indígena. Recorte as imagens que estavam aqui ao lado e colhe. Então, nós temos curumim, cajá, jabuti, peteca, tamanduá e jerimum. Bom, pessoal, terminamos a revisão de língua portuguesa por aqui. A partir da aula 88, vocês já podem seguir aí que vão ter conteúdos novos de todas as disciplinas, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!